Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver como inicializar uma base de dados no Spring, né? A inicialização pode ocorrer de forma com um scripts.sql ou então via código Java, tá? Para você inicializar uma base de dados já criada com JPA, você insere um arquivo chamado data.sql dentro da pasta Resources. Aqui tem um exemplo da pasta Resources e lá está o data.sql, certamente com um conjunto de inserts para você já startar a sua aplicação e já estiver ali, já estar com a base de dados preenchida, né? As tabelas com seus registros preenchidos. Uma das principais características, né, do JPA é a criação das tabelas a partir das entidades, né? Você anota as classes com @entity, ele faz os relacionamentos, many to one, one to many, one to one, e ele gera, né, todo o relacionamento, todas as tabelas para você. Mas se você quiser desligar essa propriedade, né, você tem como, se não quiser usar o JPA, você tem como também criar as tabelas no braço, né? Quando você tem algum responsável por banco de dados na sua empresa, ele prefere ter o domínio total daquele modelo de dados e ele prefere criar no braço, nas tabelas, relacionamentos e impor todas as restrições possíveis, tá? Para isso, você usa o schema.sql, você insere esse schema.sql dentro da pasta resources, ou data.sql dentro da pasta resources e pronto, né? As tabelas serão criadas e os dados serão inseridos. Tudo isso em SQL sem envolver, nesse caso, o JPA. Mas se você usar o JPA, certamente este schema.sql não faz sentido, né? Porque, como diz aqui, uma das principais características do JPA é a criação dos esquemas, né, do DDL, fazer o DDL gerar a estrutura do banco de dados, né, via JPA. Uma outra forma de você inicializar, né, nesse caso, não usando o data.sql, que é linguagem SQL, né? Então, lembrando que JPA usa o JPQL, não é para usar o JPQL nesses arquivos .sql, né, que geralmente você supõe que não existe JPA em sua aplicação. Mas se você quiser inicializar a base de dados de uma forma mais simples via Java, né, você usa essa prática do @bin, né, para injetar um command line runner, né, você injeta esta classe, que ela é executada, esse método é executado na inicialização da aplicação. Então, a aplicação é inicializada e então esse command line runner é executado. Nesse caso aqui está chamando o init do student service, que vai fazer algumas instanciações. Nesse caso aqui é um student service, vai inserir estudantes, está instanciando alguns estudantes para posterior persistência, né, via o próprio service que vai acessar o repository. Depois a gente vê no código o código completo. Tá? Uma outra coisa interessante que tem a ver com a criação dos esquemas, né, do banco de dados essas propriedades aí do Spring JPA Hibernate DDL Auto, né? O default é Create Drop, mas tem outras possibilidades. Tem o Create, que vai apagar as tabelas existentes e depois cria as novas, mas quando você encerra a sua aplicação, as tabelas continuam no banco de dados. Já o Update, esse aqui é mais utilizado para tempo de desenvolvimento, enquanto você está decidindo quais são as colunas, né, da sua aplicação. Então, ele atualiza o esquema para corresponder às mudanças. Então, você inseriu um novo atributo, beleza, ele vai incluir aquele novo atributo na tabela, mas não vai apagar os dados. Já o Create, ele apaga os dados a cada reinício da sua aplicação. Então, se você inseriu 1000 dados no braço, você reiniciou a sua aplicação, você perdeu aqueles 1000 dados, aquelas 1000 inserções. Já o Update mantém esses dados, ainda atualiza a estrutura das tabelas para você, tá? Isso é legal em tempo de desenvolvimento, não pode deixar o update em tempo de produção. E o Create and Drop, ele é muito parecido com o Create, só que certamente ele apaga e cria novamente as tabelas, perde os dados a cada reinício, mas ao você finalizar a aplicação, ao finalizar a sessão, a Session Factory do Hibernate, ele vai e apaga as tabelas. Então, encerrando a aplicação, você vai correr lá no banco de dados e as tabelas não vão estar mais lá.
beleza? Então, ele apaga o banco de dados. E daí tem o none, que desliga a geração de DDL, tá? Então, quando você for colocar o produto em produção, você marca como none. Vamos ver no código aqui, nosso projeto, tudo isso que foi falado, né? Aqui tem as definições do banco de dados, que está sendo usado o H2, e aqui temos o Spring JPA Hibernate DDL Auto, está como create. Então, ele vai apagar os dados e vai inserir novamente a cada reinício da aplicação. Tá? Mostrando aqui também o resource. O resource temos o data.sql, né? Aqui a pasta resource, o pacote resource data.sql com um conjunto de inserts, né, do SQL, beleza? E também temos aqui a nossa Spring Boot Application, aonde a gente está definindo um componente bin aqui do Command Line Runner, que vai chamar o init do nosso Student Service, que está aí instanciando 3 estudantes, né? João de Sapato, José de Sapato, Júlio de Sapato, está transformando numa lista de estudantes, né? Isso aí, e então está usando save all para persistir esses 3 estudantes. E a gente vai verificar isso no banco de dados, se realmente houve sucesso nessa inserção dos estudantes. Vamos ver qual que é o banco de dados, é o testDB, é o mesmo que aparece ali, e tem a senha, que é SCA. Text Connection funcionou, Connect, SCA, Connect, beleza, Students, executar. Aqui tem todos os estudantes inseridos via SQL e por fim aqui esses 3 últimos, o João, o José e o Júlio, inseridos via JPA, né? Via o nosso Hibernate. Então beleza, é isso, pessoal. Então nos nossos projetos a gente pode inicializar os dados via script, via SQL ou então usando ali o Command Line Runner, tá? Essa injeção de dependência aqui, que ele vai executar já no início da aplicação, podendo você ter um momento ali, né, para a inserção dos dados na sua base de dados. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.